Fala galera da terceira série, estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre números complexos. Mas antes de tudo, né, aquela saudade, espero que a gente esteja em breve juntos novamente. Bom, até o momento a gente só conhece esses quatro conjuntos. Números naturais, 0, 1, 2, 3 e 4. Números inteiros, que são as partes negativas e positivas. Os racionais, vírgulas, decimais, dízimas. E os irracionais, que são as raízes inexatas, o pi e tudo mais. E tudo junto, a gente tem os números reais. Só que algumas vezes já a gente chegou em situações, por exemplo, essa daqui, ó. Raiz de menos 4. Onde é que está a raiz de menos 4? Em qual conjunto ele está? Em nenhum desses. A matemática evolui, os problemas crescem e a gente precisa encontrar novas soluções. Por isso, surge o conjunto dos números complexos, ok? São exatamente os números que a gente vai encontrar essas raízes negativas. Qual é a solução que eles encontraram para isso, né? Usando a propriedade das raízes, a gente pode separar elas assim, ó. Raiz de menos 4 é raiz de 4 vezes raiz de menos 1. O raiz de 4 a gente sabe que é mais ou menos 2. E esse raiz de menos 1 eles chamaram de i. Esse i é o que a gente chama de unidade imaginária. Então agora quando a gente encontrar uma raiz negativa, a gente pode resolver fazendo esse processo. Obviamente que não precisa separar, né? Raiz de menos 4, mais ou menos 2i. Raiz de menos 100, mais ou menos 10i, beleza? E aí de forma geral, né, todo número complexo vai ter esse formato. Ele vai ser formado, todo número complexo Z tem uma forma A mais BI, sendo esse A e esse B números, ok? Por exemplo, esse Z1 aqui, ó, ele é 5 mais 3i. Então ele tem uma parte que é real e tem uma parte que é imaginária. Quem está ligado ao i é o imaginário. 8 menos i, o real é 8 e o menos 1 aqui, né, é o imaginário. Fracionário, ó, essa fração aqui é 2/5, parte real, e 3/5, parte imaginária. Pode acontecer dele estar assim, sem o valor de A. Aqui ele é o que a gente chama de imaginário puro, só tem a parte complexa. No caso aqui a parte real é 0 e a parte imaginária é 6. Pode acontecer também de não ter o B. Por exemplo aqui, né, um Z5, 12. Esse cara aqui, apesar de ser um número real, é um número complexo. Por quê? O número complexo está pegando tudo isso aqui que a gente já estudou antes. Então todo número que existe é complexo, ok? E para completar o grupo, quando ele é só complexo, assim, não é mais real, ele passa a ter a parte do i aqui, beleza? Do mesmo jeito que a gente faz com todos os outros conjuntos numéricos, a gente pode fazer operações com esses conjuntos, ok? Todas as operações, adição, subtração, multiplicação, divisão. Então a gente vai começar aqui analisando a adição e a subtração. Para não ter que ficar toda hora criando novos números, a gente vai usar esses três aqui em todos os exemplos, só para ficar um pouco mais tranquilo, tá? Então o primeiro complexo aqui é 2 mais 3i, o segundo complexo é 4 menos 2i, o terceiro complexo é menos 3 mais 5i. Como é que eu vou fazer a adição então de Z1 e Z2? A regra é real com real, imaginário com imaginário. Como assim? Vou escrever o Z1, 2 mais 3i, vou escrever o Z2, 4 menos 2i, e aí eu vou juntar, ó, quem é a parte real e depois quem é a parte imaginária. É muito similar quando a gente trabalha com raízes, lembra? Raiz com raiz, número que não tem raiz com número que não tem raiz. É a mesma ideia. Z3 menos Z2, então é o Z3 menos 3 mais 5i, e o Z2 é 4 menos 2i. Aqui tem que tomar cuidado porque o sinal de menos altera o sinal do outro lado todo. Então, reescrevendo, menos 4 aqui no caso vai ficar, né? E aqui menos 2 vai ficar mais 2i. Então, menos 3 com menos 4, menos 7, mais 5 com mais 2, mais 7i. Um detalhe importante que eu tenho que só
fixar mais aqui, né? Raiz de menos 1 é igual a i. Esse é um primeiro detalhe muito importante que a gente vai usar na parte de multiplicação. Então, lembrem disso aqui, de preferência anota no cantinho aí para nós fazer o exercício. Beleza? Agora vamos continuar com as próximas operações. Beleza, galera? Vamos agora fazer então exemplos de multiplicação, ok? Continuando com aqueles mesmos valores de Z1, Z2 e Z3. Então, se eu quero multiplicar Z1 por Z2, a ideia é que eu vou usar a distributividade normal. 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 2, menos 4i, né? 3 vezes 4 dá 12i. E mais 3 vezes menos 2i dá menos 6i ao quadrado. O que vai acontecer aqui agora é que vai aparecer um i ao quadrado. Fica tranquilo que não tem que usar Bhaskara aqui não, tá? O que a gente tem que lembrar é o seguinte. Se raiz de menos 1 é igual a i, se eu elevo o i ao quadrado, é a mesma coisa que eu elevar a raiz de menos 1 ao quadrado. Quanto que é a raiz de menos 1 ao quadrado? É menos 1. Então, sempre que aparecer um i ao quadrado, a gente tem que lembrar que ele vale menos 1, beleza? Então, isso aqui vai ficar 8 menos 4 com mais 12 vai dar 8i. E aqui fica menos 6 vezes menos 1, que é 6. Então, terminando aqui, 14 mais 8i, beleza? Então, sempre que aparecer o i ao quadrado, você tem que lembrar que esse i ao quadrado pode ser trocado por menos 1. Se eu fizer Z2 por Z3, é só para mais um exemplo aí. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. 4 vezes 5i dá 20i. Menos 2i vezes menos 3 dá 6i. E aqui, de novo, vai dar menos 10i ao quadrado. Lembrando que o i ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes menos 10 vai dar 10. Menos 12 com mais 10 dá menos 2. E 20 mais 6 dá mais 26i. Beleza. Um detalhe importante aí quando a gente fala de complexos também é que podem aparecer potências maiores do que 2. Então, esse aqui é um detalhe importante. Ó. Qualquer coisa elevada a zero vale 1. O i elevado a 1 é ele próprio. I ao quadrado a gente já viu que vale menos 1. I ao cubo. O i ao cubo, eu posso escrever ele como se fosse i ao quadrado vezes i. Se o i ao quadrado é menos 1 e o i é o próprio i, isso aqui vai dar menos i. O i à quarta é como se fosse o i ao quadrado vezes o i ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1, 1. O i à quinta é como se fosse o i à quarta vezes o i elevado a 1. Então, 1 vezes i dá i. Se a gente continuar esse raciocínio, você vai ver que o i à sexta pode ser escrito como i à quarta vezes i ao quadrado. E você vai resolver aqui, vai dar menos 1. Percebe que esse padrão aqui, ó, ele vai se repetir. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Isso vai acontecer aqui em sequência. Ou seja, a cada 4 potências eu tenho o mesmo resultado. Se eu quero descobrir quem é o i a 83, eu não preciso resolvê-lo. Eu pego o 83 que está aqui em cima e divido por 4. Por que por 4? Porque estou repetindo de 4 em 4 vezes aí. Isso aqui dá 2, sobra 0. O resto é 3. Se o resto é 3, o resultado desse cara aqui é o mesmo do i elevado a 3. Então, i elevado a 83 vale, na verdade, menos i. E aí você pode fazer essa troca. Ok? Um outro detalhe importante é esse aqui. Ó. Isso aparece muito em exercício. Tá? 1 mais i ao quadrado. Qual é o resultado disso? Se eu usar a distributividade, eu vou ter 1 mais i vezes 1 mais i. E aí eu vou ter 1 vezes 1. 1 vezes i vezes 1, i. E a multiplicação dos i's aqui vai dar i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado vale menos 1, eu posso eliminar esses dois. O que vai sobrar aqui é 2i. Esse resultado ele é importante pelo mesmo motivo que acontece aqui. Às vezes eu vou ter potências maiores do que 2. Por exemplo, 1 mais i elevado a 20.
Eu não vou resolver isso aqui 20 vezes para chegar no resultado. O que eu vou usar aqui é uma propriedade da potência. Eu vou reescrever isso assim, ó. 20 eu posso escrever como 2 vezes 10. Por que eu escolhi o 2 aqui? Porque eu já sei qual é o resultado disso que está aqui em cima. 1 mais i ao quadrado vai dar como resultado 2i. Então aqui é 2i elevado a décima. 2 elevado a 10 dá 1024. E o i elevado a 10 dá o próprio i elevado a 10. Lembrando daquela ideia, né? 10 dividido por 4 dá 2 e sobra 2. Então, na verdade, esse i elevado a 10 é a mesma coisa que i ao quadrado. E i ao quadrado eu sei que vale menos 1. Então, o resultado disso aqui é menos 1024. Ok? Qualquer dúvida, volta aí um pouquinho, dá outra analisada, pega uns exercícios que eu vou marcar para resolver, manda dúvida por e-mail, dá um jeito de perguntar aí, galera. E a divisão, que é a última operação que a gente vai ver hoje, na hora de dividir, sempre para fazer divisão assim em formato fracionário é complicado. E o que a gente vai usar aqui então é uma ideia, primeiro, de conjugado, que vai puxar um pouquinho a ideia de racionalização lá do nono ano. Tá? Como é que a gente racionalizar? Porque se você lembrar, esse i aqui ele é uma raiz, e é uma raiz na parte de baixo. Então, se ele é uma raiz na parte de baixo, como é que eu resolvo ele? Eu vou precisar multiplicar a parte de cima e a parte de baixo pelo que está embaixo, trocando o sinal do meio, lembra? Então, 4 mais 2i, 4 mais 2i. Isso aqui, em números complexos, a gente chama de conjugado. Se em algum exercício você pedir, por exemplo, qual é o conjugado de Z2? Você vai pegar o que está aqui e trocar o sinal da parte imaginária. Tá? O conjugado troca sempre o sinal da parte imaginária. Essa é a diferença da racionalização. A racionalização é de trocar o sinal do meio. Se aqui estiver invertido e o imaginário estiver na frente, tem que trocar o sinal do imaginário para ser o conjugado e para funcionar aqui. Senão não dá certo não. Aí é só resolver as multiplicações que o resultado vai ser igual da divisão. Então 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4i. 3 vezes 4, 12i. 3 vezes 2, 6i ao quadrado. Aqui embaixo, lembra da propriedade da raiz de seção? Primeiro vezes o primeiro, 16. Segundo vezes o segundo, isso aqui vai dar menos 4i ao quadrado. Se eu lembro que esse cara aqui é menos 1, 6 vezes menos 1 vai dar menos 6. 8 menos 6, 2. 12 mais 4, 16i. E aqui embaixo vai ficar menos 1 vezes menos 4, 4, mais 16, 20. Posso simplificar tudo por 2, então eu vou ter aqui 1 mais 8i sobre 10. E é esse o resultado que a gente estava esperando da divisão. Beleza, galera? Qualquer dúvida, só me procurar. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.